Olá, esse é o Devocional da Igreja Nova Vida em Piedade. Estamos aí nesse plano de leitura bíblica anual 2023. Já entramos no último mês desse ano, mês de dezembro, e eu sou Márcia Leal, e nesse dia 3 de dezembro estamos na carta de Paulo aos Gálatas, os capítulos 4 ao 6. Falamos aqui sobre a liberdade cristã. Aborda a filiação que temos em Cristo Jesus, porque aí diz, no versículo 4 a 6 do capítulo 4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluias! E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Clama no nosso interior esse relacionamento. Essa certeza que somos filhos de Deus, intimidade com Ele, relacionamento dia após dia, vivermos agora, sob a lei do Espírito da vida, novidade de vida, agora sim respondendo à obediência e à vontade de Deus, porque antes o homem não poderia nunca, jamais cumprir o que Jesus cumpriu. Jesus cumpriu, aqui fala, nasceu, enviou sob a lei. Jesus cumpriu todas as exigências da lei, algo que o homem nenhum seria capaz de fazer. E através dessa obra resgatadora, nós temos agora essa liberdade cristã. Não mais viver sob o jugo, os rudimentos enfraquecidos da lei. E aqui Paulo justamente combate os judaizantes, o legalismo, e trazendo a defesa dos rudimentos da sã doutrina, dos primeiros ensinos de Cristo. Aleluias! Nos traz, nesse capítulo 4 também, a alegoria de duas alianças, falando sobre Abraão, seus dois filhos, que teve uma com a escrava, a outra com a livre. Fala de Ismael e Isaque, dizendo que há o filho da promessa, Isaque o filho da promessa. E aí diz para nós, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. E aí é um chamado. E assim, irmãos, somos filhos da livre, não somos filhos da escrava, como diz o versículo 31, diz assim, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Aleluia, há um chamado para vivermos agora sobre essa ótica, essa realidade da obra alcançada agora, justificação pela fé, não pelos méritos humanos, não pelo esforço humano, não pelo legalismo, não. E não há como misturar e nem acrescentar nenhuma base, nenhum ensino, a não ser somente o ensino de Cristo, ou lei ou Cristo, porque aí no versículo 1 do capítulo 5 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Está bem simples aqui e bem direto o objetivo. Esse chamado, permanecei firmes, não nos sujeitamos mais, às obras das trevas, da escuridão, da obscuridade da lei, da falta de entendimento, não. Fomos iluminados, recebemos a revelação da palavra e agora o chamado é vivermos nesta liberdade. E aí olha o versículo 13 que diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, não. Os desejos desenfreados da carne, a carne não se submete, a carne não se rende. E aí diz, sede antes servos um dos outros pelo amor. Há um equilíbrio, há uma direção, há uma realidade a vivermos hoje. E aí nós respondemos sim, em santificação e obediência, agora a partir da inspiração, da revelação desse Espírito em nós. E aí sim nós podemos cumprir com todo plano, com todo objetivo, missão, propósito e vontade de Deus em nós, através de nós. O chamado agora é andar no Espírito, como diz, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo desenfreado da carne. A carne não vai se render, ela não vai se render. O que nós temos que ter, sim, é rendidos em intimidade do nosso interior, do nosso espírito, ao Espírito de Deus, à vontade de Deus. E aí a carne não vai ter vazão nem lugar de se manifestar. Não, pelo contrário, está dominada, equilibrada, direcionada através do nosso interior, cheio do Espírito Santo de Deus, porque aí diz, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Então são opostos,
E aí, qual é o chamado? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sujeito à lei, não está mais sujeito à escravidão. Aleluias! E aí as obras da carne são vencidas. Nós não produzimos mais essas obras da carne, porque aí vem a lista das obras da carne. Para nós, a nossa realidade agora é evidenciar o fruto do Espírito, porque naturalmente a gente vai desenvolvendo dia após dia. Na nossa ótica, não é fácil, mas quando estamos ligados ao Espírito Santo, e aí de nós vai produzindo, vai evidenciando dia após dia o fruto do Espírito, a realidade do Espírito Santo em nós e as suas evidências, os seus atributos. E isso fala diretamente no relacionamento profundo e diário com Deus e alcançando também um relacionamento uns com os outros saudáveis. E aí vai falando o amor, a alegria, tudo isso sendo evidenciado em nós, nas nossas atitudes, nossas escolhas, nossas reações, vai sendo evidenciado a longanimidade, a benignidade, a bondade, dia após dia, um exercício, é uma decisão, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí diz, olha, contra essas coisas não há lei. Se vivemos no Espírito, se temos essa realidade, nós fomos vivificados, estamos vivos no Espírito, então tem uma realidade de viver. Andemos também no Espírito, é uma realidade, é uma prática diária, é o chamado. E aí fala justamente nessa prática, fala na dinâmica do semear e colher. No capítulo 6 vem falando, tudo que o homem semeia, ele vai colher, não tem como. Porque se o homem semear para a sua própria carne, da carne colherá a sua própria carne, colherá corrupção e destruição. Então, a realidade é, aonde nós vamos depositar o nosso tempo, a nossa prioridade, é aonde nós vamos nos alimentar. Então, o chamado é, mas se semear para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Essa vida, essa realidade do reino começa hoje. Aleluias. E o versículo 9 que nós conhecemos. E não nos cansemos de fazer o bem, não vamos nos cansar, não vamos retroceder, porque a seu tempo ceifaremos, é uma certeza de colhermos, de ceifarmos, se não desfalecermos, se não desistirmos, e não vamos desistir. Que o Senhor venha nos renovar, venha nos fortalecer, venha nos animar. Aleluias. E Paulo aqui fala sobre aonde está a glória dele. Não é nos seus próprios méritos, não é de nós, não vem de nós nada, não nos gloriamos em nós, não, é pela graça, é pela fé. Se há uma glória em nós, a glória está na cruz do Calvário, aleluias, porque ele diz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, é a aliança agora está nos nossos corações, a marca de Cristo em nossos corações, e aí nos chamando a novidade de vida. Não estamos mais sujeitos às obras, às práticas da velha natureza. Não, nos despimos dessa velha natureza. Agora nos empenhamos a jornada da santificação. Aleluias! E assim adotando em nossas vidas os valores do reino de Deus. Amém? Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe e te guarde nesse dia.